Vamos começar hoje o nosso simpósio com a Larissa, a psicóloga Larissa Lemos, é nossa convidada muito estimada. Ela é especialista em autismo, psicomotrista, bolsista no programa de especialização em análise do comportamento aplicado ao autismo e atrasos de desenvolvimento intelectual e de linguagem da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. Ela é fundadora também do Alquimia Azul, uma instituição especializada em autismo em Arco Verde, em Pernambuco, membro da Associação Autink e ativista pela visibilidade autista. Muito bem-vinda, Larissa. Tem uma excelente apresentação. Está com a palavra agora. Obrigada, Jéssica. Boa noite, gente. Eu vou iniciar aqui os slides, tá? Só um segundo. Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer, né, pelo convite. É muito comum fazerem eventos sobre autismo com vários especialistas em autismo e não convidam pessoas autistas, né? Então, eu fiquei bem feliz, né, pelo convite. É uma honra participar de um evento desse. Achei a iniciativa da UFAC maravilhosa. E um tema também muito pertinente, né? Comunicação efetiva, segura e humanizada. Um tema pertinente e muito inteligente, necessário para a gente falar de autismo. Eu tinha feito um slide me apresentando um pouquinho, né? Meu nome é Larissa, eu tenho 26 anos. Eu sou autista de grau 1, ou seja, o atual autismo leve. Eu sou psicóloga aqui em Pernambuco, como a Jéssica falou. Eu tenho especialização em autismo. Eu sou psicomotricista e faço uma especialização lá na UFSCar de São Paulo sobre análise do comportamento aplicado ao autismo e deficiência intelectual e de linguagem. Eu atuo exclusivamente com autismo desde a minha graduação. Eu nunca atuei, na verdade, enquanto psicóloga com outro público. Desde os estágios extracurriculares, eu já atuava ali como AT de crianças com autismo, acompanhamento terapêutica, e fui me especializando nessa área. Morava em Recife, aqui na capital do Pernambuco, né? E me mudei para o interior justamente nesse intuito de perceber uma deficiência, uma carência na área de profissionais para cuidar de autistas nessa área da ciência aplicada ao comportamento. E aí foi quando eu fundei o Alquimia Azul, que é uma instituição especializada em autismo e neurodesenvolvimento. A gente faz um atendimento clínico e também uma formação de profissionais, a gente tem estagiários, tem essa parte de conscientização pelo TEA, então a minha atuação está passando bem por aí, né, nessa questão do autismo, da conscientização, da militância e da atuação profissional também. Eu vou passar um videozinho aqui, bem curto, na verdade ele não tem nem 2 minutos, a gente falar um pouco de comunicação em autismo. Eu vou abrir aqui para vocês, eu acho que todo mundo está ouvindo. Qualquer coisa, se não tiver, eu peço para o pessoal me sinalizar. Meu autismo é bem específico. A minha comunicação social é até ok, bem boa, na verdade, mas minha desmodulação sensorial é muito grande. Por exemplo, é um desafio estar aqui hoje porque o som ecoa. Então é um desafio muito grande e eu estou conseguindo. Mas sons altos me incomodam. Parou! Obrigada. Pessoas me tocando muito me incomodam. Várias coisas me incomodam. E meu autismo é desse jeito porque eu sou uma pessoa diferente das outras. Esse é o ponto. Cada autismo é diferente porque cada pessoa é diferente. E o autismo perpassa todo o meu ser. Então ele é tudo que eu sou e eu sou tudo que ele é. Então, muita gente espera que seu filho seja como eu. Mas não, seu filho vai ser sempre como ele é. É claro que ele pode melhorar em vários quesitos, assim como eu melhorei ao longo da minha vida, mas ele nunca vai ser eu, ele vai ser sempre ele. Ele sempre vai ser uma pessoa com suas dificuldades, suas facilidades, assim como muita gente tem facilidades em localização espacial e eu sou péssima nisso. É assim que são pessoas. Nossa, era muito boa, muito positiva. Eu tinha poucos amigos, mas eu era bem sociável. Eu falava pelos cotovelos. Eu não calava a boca. Era no nível onde as pessoas ficavam realmente bravas. Meu pai já ficou bravo comigo, não foi, pai? Eu era uma criança, como todas as outras, mas eu tinha características. Tipo, pra dormir, eu sempre mexia o pé de um jeito específico. Eu gostava de falar sobre as mesmas coisas. Eu repetia a mesma coisa várias vezes, eu lembro disso. Não era tão óbvio como alguns autistas que todo mundo sabe, assim. Mas achavam que eu era estranho. Já me disseram isso, de um jeito não tão legal assim, mas eu
sabia que eu era estranha. E eu sei até hoje, eu não tenho problema com isso. Eu tenho pouca sinestesia, tipo, no meu caso, eu escuto cores. São várias. Se for música, fica mais organizado. Normalmente É isso. Esse vídeo é bem curtinho, né? Eu não tenho ele todo, infelizmente. Posso procurar depois se alguém se interessar. E eu escolhi passá-lo porque, primeiro, eu gostaria de falar sobre autismo e comunicação. E vou trazer muito aqui, ao longo dos slides, também dos estereótipos sobre a comunicação da pessoa com autismo, né? Provavelmente, se essa garotinha do vídeo dissesse que ela é autista, não dissesse que é autista, a maioria das pessoas sequer desconfiaria. Se eu não falasse que eu sou autista, provavelmente você também não desconfiaria. Porque a gente fala, né? A gente se comunica e isso não está tão óbvio. Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui, que eu vou tentar reforçar ao longo da apresentação, são essas diferenças de linguagem, comunicação e fala, por isso que eu escolhi também esse primeiro slide falar sobre isso, de que a comunicação do autista, como a comunicação de qualquer outra pessoa, é uma comunicação muito peculiar. Cada pessoa vai se comunicar da sua forma, à sua maneira, e isso vai existir fatores sociais, fatores culturais, estimulação, estudos, a parte neurobiológica da pessoa também, do seu desenvolvimento, como que ele aconteceu, tá? Eu trouxe no primeiro slide uma diferença, primeiro, que é bem básica, acho que todo mundo viu isso na escola, né, de comunicação, linguagem, fala e voz. Eu queria trazer aqui sobre uma outra perspectiva, dessa vez. Muitos pais, né, eu trabalho com crianças, chegam para mim e perguntam muito, mas é uma ansiedade dessas famílias se essa criança vai falar ou se ela não vai falar. Eu entendo essa angústia, porque a partir da comunicação, o desenvolvimento social e outros desenvolvimentos vão acontecer naturalmente, né? Mas hoje a gente usa muito esse termo, autista verbal e autista não verbal. Eu gosto de diferenciar de outra forma, o vocal e o não vocal. Tem autistas que falam, tem autistas que produzem sons, mas não falam palavras. Então a gente vai aqui nesse diagramazinho. Quando eu falo de vocal, de voz, eu estou falando realmente da produção de sons. E isso é muito comum no autista. Aquelas crianças, adolescentes ou adultos que emitem sons diversos, estereotipias vocais, ruídos, mas não falam, não formam palavras. Então, tem a ver com a parte da motricidade oral, seria essa produção de sons. Quando eu falo quando eu falo em fala, eu estou falando de uma questão individual, que está muito relacionado à língua que se fala. Então, existem pessoas com autismo que desenvolvem a fala, mas essa não é uma fala funcional. Eles repetem palavras sem contexto, sons de desenhos animados, falas de personagens, realmente aquela questão que não tem uma troca, não tem uma intenção comunicativa. Chega muito no consultório, eu falei com a Jéssica e ela falou que tem aqui profissional de saúde, tem mães, tem autistas, então vocês devem compartilhar um pouco dessa experiência, provavelmente. A família chega e diz, ele fala tudo. Na verdade, o paciente repete tudo, né? A famosa ecolalia. Você quer água? Ele diz, você quer água? Luz, ele repete luz. Aquilo não tem um contexto, não tem uma função social. Essa seria a fala. Quando eu falo de linguagem, vem essa questão da interação, dos códigos linguísticos. A linguagem verbal, a linguagem não verbal, os sinais. E dentro disso tudo, né, englobando toda essa parte, eu vou ter a comunicação. Para que eu me comunique, eu preciso necessariamente fazer a transmissão de uma mensagem, a transmissão de uma ideia. Eu preciso me fazer entendido. Existe uma correspondência ponto a ponto com quem eu estou conversando. Então, a comunicação é algo bem complexo. Se a gente fala de autismo, também, que existe uma complexidade imensa, eu costumo até brincar que ninguém é especialista em autismo, nem os autistas, porque autismo é tão complexo, cada autista vai ser diferente, cada um vai desenvolver a sua maneira, que a gente não tem como saber todas as nuances do espectro autista. Por isso, chamado de espectro. No primeiro dia ontem, né, as colegas falaram um pouco sobre isso, falaram muito bem sobre isso, e a gente consegue compreender um pouco dessa dificuldade. Então, comunicação. Eu precisava trazer esse conceito para poder linkar com a questão do espectro autista. Quando a gente fala de comunicação, vem do latim comunicatio, tornar comum.
E a gente já tem aí a primeira questão, né? O autismo é tido como uma atipicidade, são as pessoas atípicas. Não que as pessoas atípicas não podem tornar um conhecimento comum, mas a etimologia dessa palavra, tornar comum, tornar para todos, partilhar por vários, público geral, já torna um pouco mais difícil, já que o autista funciona de uma forma diferente. Quando a gente vem para o significado da palavra comunicação, eu encontrei que comunicar é, portanto, um processo social baseado na transmissão de sentimentos, ideias, busca de entendimento e compreensão. E aí eu grifei esse processo social porque a gente vai ter aí a segunda dificuldade do autismo, que é nessa interação social. Quando a gente fala na transmissão de sentimentos e ideias, eu tenho dois aspectos também bem relevantes no autismo. Sentimentos e ideias são questões abstratas. E para nós autistas, falar de componentes que não são concretos é um pouco mais difícil. Claro que isso pode ser aprendido, e eu vou falar isso o tempo todo aqui, da aprendizagem, comunicação pode sim ser aprendida, mas eu busco um entendimento e uma compreensão comum para um público geral, mas eu estou falando de pessoas com atraso no desenvolvimento, que vão ter lacunas sociais e de comunicação que esbarram exatamente nessa área. Então, naturalmente, eu vou ter aí uma dificuldade para comunicar algumas nuances. Vamos lá, por partes. Transtorno do espectro autista, como foi falado ontem, mas pode ser que tenha alguém que tenha chegado hoje, não sei. Que é o TEA, né? Tem 3 componentes de maior dificuldade, de comprometimento ou de diferenças, né? Um transtorno do neurodesenvolvimento. O autismo não é uma doença, não é uma síndrome, mas o neurodesenvolvimento, ele vai funcionar de uma forma diferente. Essa pessoa vai ter um desenvolvimento diferente das outras pessoas em 3 aspectos básicos: comportamento, comunicação e socialização. Quando a gente fala de espectro, a gente fala justamente sobre isso. Algumas pessoas vão ter mais características para a parte do comportamento, outras mais para a parte da comunicação, outras para a socialização. E aí não existe, portanto, nenhum autista igual ao outro. Larissa, e esses comprometimentos são isolados? Como assim? Como que funciona isso? Ora, se eu tenho um transtorno no neurodesenvolvimento, que até então era considerado um transtorno global do neurodesenvolvimento, socialização, comunicação e comportamento vão andar juntos, extremamente entrelaçados. Um exemplo que eu dou muito lá na clínica para as mães é o seguinte: se eu coloco o teu filho na China e ele não sabe falar chinês, como que ele vai socializar? Como que ele vai conviver com as pessoas? Se eu coloco, e se ele não socializa, como que ele vai se comunicar? Então, esses 3 componentes estão muito interligados, porque o comportamento, na área da análise do comportamento, para a gente tudo é comportamento. Falar é comportamento, piscar é comportamento, andar é comportamento. E a gente está se comportando socialmente o tempo todo. A nossa comunicação social é o comportamento verbal. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Então, se eu tenho essas 3 áreas que estão super interligadas, a gente tem que pensar o tempo todo de uma forma global, de como vai se dar o desenvolvimento dessa pessoa. Por isso que eu achei o tema tão interessante, de uma comunicação efetiva, segura e humanizada, porque muitas vezes a gente considera os aspectos comunicativos, essa pessoa fala, tudo bem, mas ela socializa o suficiente para isso? Ah, essa pessoa é muito comunicativa, mas como que é essa socialização dela? Como é o comportamento dela? E aí tudo isso vai interferir em como ela vai agir enquanto ser humano. E aí a gente entra nessa parte dos estereótipos do autismo. Eu vou falar um pouquinho, como eu sei que o evento é organizado pelo pessoal de medicina, sobre a questão da saúde, né? Tem muito profissional da saúde, com certeza, e nós, da saúde, e eu me incluo, não temos, durante a nossa graduação, tanto apoio em relação a atender pessoas com autismo. Eu já fiz alguns eventos para profissionais da saúde e da educação, e uma das maiores questões que chega é isso: a gente não aprende a tratar autistas. E eu me incluo, porque na minha graduação eu vi pouquíssimo, quase nada sobre autismo. Mas essas pessoas com autismo estão na sociedade o tempo inteiro e precisam ser tratadas como qualquer outro cidadão, né? Precisam receber um atendimento, um acompanhamento médico, fisioterapêutico, enfim. E nós da saúde não estamos tão preparados.
Então, vem aí os estereótipos sobre autismo e umas dificuldades que a gente vem ter em estabelecer essa comunicação. Lá atrás, a gente viu que comunicação vai perpassar justamente essa questão de trocar mensagem, tornar comum, como um mundo globalizado, da gente está o tempo todo interagindo em sociedade, a gente precisa se comunicar. Mas aí, se nós da saúde não temos um conhecimento técnico, né, sobre o diagnóstico do autismo. Como assim? O que é autismo? Porque até pouco tempo atrás, e até atualmente para muitas pessoas, autista estava associado ao hoje, né, autista grave, aquela pessoa autista clássico, aquela pessoa que anda na ponta do pé, fica balançando a mãozinha, repete frases, não olha no olho. Esse é o autismo clássico. Qualquer coisa que fuja um pouco disso, essa pessoa não é autista. Então, se chega no teu consultório um paciente que pode, como a menina falou aí no vídeo, né? Eu era estranha, é só uma pessoa estranha, mas ela pode ter um transtorno do desenvolvimento, ela pode ter autismo, e essa comunicação durante o atendimento, durante esse processo social, seja no atendimento ou não, conhecer em um outro contexto, vai ser completamente, vai sofrer interferências diretas em relação a isso. Então, eu sinto hoje, eu tinha conversado com a Jéssica exatamente sobre isso, que a gente não tem, a nível de Brasil mesmo, não falo de Pernambuco ou de Nordeste, um conhecimento técnico profundo a respeito do autismo. É um tema que vem se discutido muito recentemente. E os impactos sociais em relação a isso são muito grandes. Por quê? Porque se a gente pega pessoas que já têm dificuldade na comunicação e elas não conseguem se inserir na sociedade, de uma forma a gente se insere na sociedade comunicando, né? Então, se eu já estou num processo à parte, que existe com os autistas, principalmente, né, os autistas adultos trazem muito esse discurso, e eu me identifico também de um sentimento de não pertencimento, de exclusão, de se sentir estranho, a parte muito com diagnóstico tardio também. Então, essa comunicação já vai ser novamente prejudicada, porque a gente tem aí um reforço de que eu não consigo interagir com as pessoas. Eu sou diferente, eu estou à margem, e não tem nada de mais, não tem nada de errado em ser diferente, mas a gente tem que conseguir usufruir dos sistemas públicos, a gente tem que conseguir minimamente participar de uma sociedade de uma forma que a gente se sinta compreendido, né? E aí vem o segundo estereótipo do cara de autista. Como assim? Se a pessoa fala e ela chega no consultório, logo, ela com certeza não é autista, porque a autista não fala. E a gente sabe que isso não é verdade. A autista fala e fala muito. Novamente, voltando para o vídeo, a garotinha falava, eu falo pelos cotovelos. Então, autistas falam, inclusive, com metáforas. Esse questionamento do diagnóstico, na minha opinião, afasta muito mais os autistas da comunicação. Se eu tenho um grupo de pessoas típicas que tem uma forma, né, de sutilezas sociais, de um funcionamento social, essas pessoas conversam de determinada forma. E aí, nem a relevância desse diagnóstico é aceita, não se dá voz ao autista, claro que ele já vai dar um passo atrás, né? Como que eu vou me comunicar se meu discurso não é validado? Então, isso é uma questão também que a gente tem que pensar bastante, né? Do cara de autista. O que é essa cara de autista, né? E o caso dos Asperger. Não existe, né, a partir do ano que vem, mais essa tecnologia, na verdade já está em desuso. A partir do CID-11 não vai existir mais a síndrome de Asperger. Mas até hoje a gente tem, né, essa diferenciação, o DSM, isso já foi reconstruído desde o DSM-5, mas o Brasil usa o CID-10. Então, a síndrome de Asperger, que antigamente era um quadro que pertencia aos transtornos globais do desenvolvimento, e agora foi retirado, são aqueles autistas que não possuem atraso de fala. O famoso autista leve, autista de alto funcionamento, ou trazendo mais um estereótipo, autistas gênios, geralmente possuem um QI acima da média, sim. Então, o caso dos Asperger veio, e essa nomenclatura é muito interessante, que a gente vá retirando, sim. Por quê? Na época do nazismo, por exemplo, muitas pessoas com autismo foram para as câmaras de gás. E aí, o Hans Asperger, que era um pesquisador, não, essas crianças aqui falam, elas têm uma relevância social, essas crianças são inteligentes, elas não vão morrer.
A gente já tem aí uma diferenciação. Nessa época, obviamente, não se falava na palavra autismo, da forma como a gente fala hoje, mas existe uma diferenciação aí, né? Autista não fala. Isso é um construto social muito importante e muito perigoso, de que o autista não fala, ou de como o autista se comunica, e essa confusão entre comunicação e fala. Hoje a gente tem a nomenclatura do autista leve, que são aquelas pessoas que vão conseguir ter uma comunicação mais organizada, mais funcional, menos dificuldade, menos suporte. Eu vou falar um pouquinho disso lá na frente, mas que desde antigamente vinha-se com essa crença, né, de que autista não fala. Se a gente for pensar numa perspectiva histórica, numa construção, o autista está ali como uma pessoa que não comunica. E aí, depois da minha fala, vai vir o Fábio Souza, espero que vocês assistam, porque ele é maravilhoso, um amigo super querido, que é autista e é um comunicador maravilhoso, e eu estou aqui também mostrando que o autista fala e comunica sim, tá? Mas vamos lá. Autismo e comunicação. Quais são as dificuldades, né? Para a gente falar numa comunicação efetiva, segura e humanizada, a gente tem que pensar quais são as nossas barreiras de comunicação, como que se dá essa comunicação no autismo. Eu falei que o autismo é um transtorno do desenvolvimento, que como uma das 3 características básicas, vem o fator da comunicação. Que embora autistas comuniquem, embora autistas falem, a gente faz isso de uma forma diferente. Então, essa comunicação, quando eu falo em funcional, seria uma comunicação que consegue transmitir as necessidades, os desejos, se fazer entendido. Muito comum, né? Crianças autistas, a gente fala muito da criança autista, ainda também ligado a um padrão antigo do autismo infantil, que tem fala, mas não tem fala funcional. E aí volta ao primeiro slide da diferença de linguagem, comunicação, e fala, e voz, aquela coisa toda. Então, essa comunicação funcional, muitas vezes é uma barreira. Eu vou ter autistas que falam perfeitamente, mas não falam funcionalmente. Eles conseguem emitir sons, a voz vai existir, a fala até vai existir, mas não vai existir a linguagem. Se a gente pensar num processo, é como se tivesse uma trava aí na parte dessa linguagem, nos códigos, nos símbolos, no entendimento, porque eu preciso necessariamente de um interlocutor. E as particularidades da comunicação do autista? É muito comum, uma das características, né, e que é um dos maiores indicativos para o diagnóstico, é o atraso de fala. Mas eu preciso dizer que nem todo atraso de fala é autismo e nem todo autista tem atraso de fala. Existem muitos autistas que vão falar no tempo certo e as dificuldades da comunicação vão existir, vão aparecer depois, né? Para ser autista, a pessoa necessariamente precisa ter dificuldade na comunicação. E essas comunicações vão variar por ser um espectro. Mas a gente vai ter esse primeiro ponto, esse atraso na fala, que a gente pode expandir aí como uma dificuldade nessa comunicação, de grau variado nessa dificuldade. A alteração de prosódia. O que seria isso? Eu tenho pacientes também, assim, eles falam normalmente, conseguem construir sentenças, conseguem trocar e compreender, mas a melodicidade dessa voz vai ter uma alteração. Aquela coisa do bom dia, eu não quero, o som dessa voz, seria a questão da prosódia. Larissa, o que isso tem a ver com a comunicação? Você falou que a comunicação é a troca. Essa alteração de prosódia não seria só um detalhe na comunicação dessa pessoa? Não. Se eu penso numa questão social, no funcionamento global, essa pessoa que tem uma alteração de prosódia, provavelmente, ao longo da sua vida, se tem também outro transtorno de linguagem ou não, né? Transtornos de linguagem são muito associados ao autismo, apesar de não terem uma causa direta aí, essa pessoa pode se sentir mais ou menos retraída, né, de acordo com o seu contexto social. Então, é muito comum também que nessa comunicação existam alterações nessa prosódia, nessa fala. Por outro lado, a gente vai ter autistas que têm uma fala muito rebuscada, muito robótica, que é o caso das pessoas antigamente diagnosticadas com síndrome de Asperger, o autismo leve de alto funcionamento. Lembrando que nem todo autista leve é Asperger, agora tudo TEA também não faz mais muita diferença, né? Essa fala rebuscada, a gente vai pensar naquelas crianças que desde muito cedo
conseguem aprender a falar não só usando uma ou duas sentenças, frases completas e complexas, conseguem usar estruturas linguísticas diferenciadas, vão ter aquela fala muito adulta, muito formalizada, às vezes muito monótona, aquela fala muito perfeitinha. Isso também é uma forma diferente de comunicação. Seria uma comunicação talvez acima da média? Sim, mas é uma característica do espectro autista. Iniciar conversas e manter conversas. A gente vai ter uma diferença grande aí, né? É uma característica do autista nesse quesito da comunicação que é muito relevante ser falado. Por quê? Quando a gente vai diferenciar o autismo, hoje a gente tem o TEA, né, nível 1, 2 e 3, que é categorizado não por ser menos autista ou mais autista. Não que o autista grau 1 seja menos que o grau 3, mas as dificuldades nessas 3 áreas vão variar. Então, é o nível de suporte. Por exemplo, um autista de grau 1 teria um pouco de dificuldade em iniciar uma conversa. Se a pessoa vier para ele, ele consegue talvez desenvolver. Manter uma conversa é diferente. Por quê? Porque eu vou precisar de interesses em comum, eu vou precisar... E aí a gente vai falar, né, da questão de uma das características do autismo, que são os interesses restritos. Para existir comunicação, eu preciso ter, falei lá atrás, de intenção comunicativa. Se eu não tenho intenção de me comunicar com aquela pessoa, seja porque o assunto não me interessa, aquele assunto não me prende, ou por alguma dificuldade na minha socialização, então manter uma conversa vai ser mais difícil. Então, uma comunicação segura com a pessoa com autismo, efetiva e humanizada, também vai depender de todos esses aspectos. Uma outra particularidade na comunicação da pessoa com autismo seriam as ecolalias e as estereotipias vocais. Ecolalia vem de repetir sons, repetir palavras, são aquelas pessoas que repetem, né, sem função comunicativa, seja um ruído, uma fala de personagem, uma música, uma palavra. Isso pode ter uma função de autorregulação, pode ser uma mania, pode ter parte nessa questão do comportamento repetitivo, restrito. As estereotipias vocais estão dentro das ecolalias, mas não tem necessariamente essa questão de repetição. Então, é uma particularidade bem comum, né, no autismo, e pessoas com autismo leve, Larissa, que se comunicam, teoricamente, muito bem. Tem estereotipia vocal? Tem sim, principalmente com o movimento de autorregulação, tá? Ainda falando de comunicação no autismo, a gente vai ver agora a parte dos operantes verbais. O que é isso? Skinner, lá em 1953, ele começou a falar sobre isso. Skinner era americano, e ele começou a falar de operantes verbais. Se eu puxo um pouquinho agora para a minha área, dessa parte do comportamento aplicado ao autismo, a gente vai ver que o neurodesenvolvimento da pessoa com autismo, em relação também à comunicação, vai funcionar de uma forma diferente. Por exemplo, se eu pego uma criança típica, ou seja, uma criança sem autismo ou sem qualquer outro transtorno, essa criança aprende a falar bola. Existem funções diferentes para essa palavra. Eu posso falar bola nomeando a bola que eu estou vendo. Eu posso falar bola pedindo a bola. Eu posso falar bola porque eu ouvi, a mamãe falou bola, a criança repete bola. Eu posso falar isso como uma pergunta, como uma troca, né? O que é isso? É uma bola. Eu posso transcrever a palavra bola. Eu posso dar muitas funções a essa simples palavra. Quando eu penso em autismo, e aí eu penso em neurodesenvolvimento e um transtorno, um atraso no neurodesenvolvimento, eu vou ter o que a gente chama de lacunas. Então, muitas vezes a minha criança vai aprender bola para nomear e não vai aprender para pedir. Ela vai aprender para repetir e não vai aprender para identificar ou para responder se ela é perguntada o que é isso. Então, esses operantes verbais na pessoa com autismo vão ser extremamente importantes quando a gente pensa numa comunicação. Porque para construir uma comunicação segura, eu preciso, para uma mesma palavra, né, para um mesmo símbolo, eu conseguir dar todos os significados. Lá na frente, eu vou passar um slide, que é uma pergunta um pouco retórica. Se a pessoa com autismo realmente não gosta de se comunicar. Mas eu trouxe alguns elementos para vocês agora.
que mostram que a comunicação no autismo é bem, pode ser, né? Pode ser bem mais difícil do que para uma pessoa típica. Uma pessoa típica também, se eu penso no desenvolvimento de uma criança típica, essa criança vai aprender naturalmente, é uma coisa mais intuitiva, ela vai aprender com o ambiente. Se eu pego a minha criança com autismo, muitas vezes eu vou precisar ensinar tudo isso para ela. E aí vem a angústia das famílias. Ela fala tudo, repete tudo, mas não comunica nada. Porque provavelmente essa pessoa tem lá alterações nos seus circuitos neuronais, a gente está falando de neurodesenvolvimento. Como assim? É como se no autismo, eu gosto de falar que é como se no autismo a gente tivesse, tudo fosse muito separado, muito categorizado. As coisas não acontecem sempre de uma forma linear. Então, eu vou elaborar uma coisa, transmitir é outra coisa, processar é outra coisa. Eu elaboro o que eu quero pensar, o que eu quero falar para vocês, desculpa, pensar não. Elaboro o que eu quero falar, eu preciso transmitir essa mensagem, eu preciso receber essa mensagem. Então, tem também ainda essa diferenciação na comunicação receptiva e na comunicação expressiva. Para as pessoas típicas, é como se isso fluísse muito naturalmente. Para o autista, muitas vezes, né, cada um a seu nível, a seu grau, isso precisa ser construído, como blocos que a gente vai encaixando. Também por isso a questão do autismo como quebra-cabeça, porque as peças vão ter que se encaixar de uma forma diferente, né? A gente nem gosta mais de usar muito essa coisa do quebra-cabeça, mas é uma analogia que talvez fique mais fácil. Então, trazendo essa questão dos operantes verbais, essa dificuldade da linguagem, e todas essas questões, a gente já tem um panorama dessa comunicação no autismo, como ela é um pouco diferente. E aí vem a pergunta: será que autistas não gostam, não sabem ou não querem se comunicar? É muito comum as pessoas dizerem: autista não gosta de gente, autista não gosta de falar, autista vive no seu mundo, autista não socializa. Ora, se eu tenho todas essas nuances aí, todas essas dificuldades, essas barreiras para estabelecer uma comunicação, eu preciso de um processo para fazer essa construção. Muitas das pessoas com autismo, né, se não for um autismo mais leve, vão precisar de apoio desde a primeira infância. Não que o autista leve não precise, mas o apoio é muito mais substancial. Um autista que tem uma dificuldade na comunicação, e até se ele tem dificuldade na fala, porque vem aí os transtornos de linguagem associados, como a apraxia, a dispraxia, o atraso, enfim, tantos outros transtornos. Se eu tenho uma pessoa que tem uma dificuldade na interação social, então para ela é muito difícil esse início, nessa mola propulsora, naturalmente ela pode se retrair. Muitas vezes não é não gostar. Existem muitos relatos de crianças, adolescentes, adultos, de como é difícil querer interagir, querer ter um relacionamento afetivo, querer fazer amigos, mas por barreiras na comunicação, por não se sentirem compreendidos, isso é travado, né? A pessoa gosta de falar, às vezes fala muito bem de alguns temas, às vezes se dá muito mal quando vai comunicar outras coisas. Eu até já escutei até esse feedback, nossa, como você fala bem, mas às vezes não. Como que é isso? Ora, falar é uma coisa, eu não preciso de um interlocutor. No próximo slide eu vou falar um pouquinho sobre isso, e a gente vai linkar novamente o tempo todo com essa questão da socialização. Não tem como pensar em autismo sem essa interseção, né, comunicação e socialização. E o autista gosta, sabe, mas tem dificuldades, às vezes, com outros aspectos que vão estar impedindo aí essa comunicação social. E que dificuldades são essas, Larissa? O que é que eu tenho que considerar na comunicação da pessoa com autismo? Ora, se eu falo de comunicação, né, aquele aspecto que está englobando a voz, a língua, a fala e a linguagem, eu preciso do interlocutor, eu preciso transmitir uma ideia, eu preciso trocar uma mensagem com alguém. E aí eu tenho aspectos sociais bem importantes. Pesquisas mostram, por exemplo, que o índice de suicídio, de depressão em pessoas com autismo é muito maior, quase 50% do que pessoas típicas. Falei autistas leves, porque tem uma compreensão de mundo, então, naturalmente,
vão se sentir muito à margem. Essa dificuldade com o interlocutor, esses aspectos sociais, de saber como se comportar, de se sentir impressionado, de carregar esse estereótipo, já pode ser uma dificuldade de iniciar uma comunicação, né? De não saber ler essa questão da outra pessoa. Será que ela quer falar comigo? Será que eu estou sendo prolixo? Será que eu estou falando direito? Essa rigidez cognitiva, que também é uma característica muito forte no autismo, de a gente se cobrar excessivamente para se encaixar em padrões sociais, dificulta muitas vezes esse início de uma comunicação. E aí eu vou ter a minha primeira barreira que precisa ser considerada. O contexto. Se eu estou me comunicando com alguém, eu preciso de um contexto, né? E aí, nesse contexto, vão ter sutilezas, referências ao passado, ao futuro, a percepção do quê? Do ambiente e do outro. Se a gente está falando de um transtorno global, e aí eu posso ter uma pessoa que tem déficit na atenção partilhada, na concentração, ela precisa buscar nuances no passado, de referir algum evento para falar, né, sobre alguma questão, contar uma história, transcrever um evento, relatar, e aquilo não é concreto, eu preciso buscar. Tem todo um planejamento aí, ou de pensar em fazer alguma coisa, todo um planejamento executivo, ir lá e ainda falar aquilo. Gente, isso para a pessoa com autismo é muito difícil. É aquela coisa, né? Aquele clichê, autismo é leve, no papel é leve, né? Nas minhas costas pesa muito. Por quê? Porque existem questões que para as pessoas típicas passam despercebidas por ser um processo natural, que para a pessoa com autismo acontece tudo muito separado. Para conseguir transmitir uma mensagem, eu tenho que acessar diversos mecanismos. E não é que a pessoa autista não consiga fazer isso. Muitas vezes consegue fazer muito bem. Eu estou querendo dizer aqui que isso é um processo que vai exigir um outro funcionamento. Interação. Se a gente está num diálogo, muitas vezes é mais fácil para a pessoa autista falar. Eu vou ter ali um monólogo, né? E não ter uma interação, uma conversa, a troca de turno, momento de falar, momento de ouvir, as pausas nessa fala, ouvir o outro, a temporalidade, e aí eu falo nessa questão do cansaço mesmo, a gente fala muito nessa ressaca social, que essa comunicação provoca muitas vezes. Eu já conversei com vários colegas, né, autistas, a gente já vê relatos sobre isso. Nossa, saí 2 dias seguidos essa semana, interagi muito, estou com ressaca social. Por quê? Porque eu preciso aí disparar meus mecanismos de comunicação, de socialização, sensoriais também, e isso sobrecarrega o nosso corpo. Falar por muito tempo, muitas vezes cansa, porque é como eu estava falando para vocês aqui, todos esses aspectos que para vocês muitas vezes acontecem de uma forma fluida e natural, a gente precisa fazer um certo esforço, né? Cada um à sua maneira, para conseguir ir fluindo. Então, essa interação, eu acho que é um dos elementos mais importantes. Não é intuitivo nessa troca de turno de fala, é muito comum estar conversando com uma pessoa autista e ela tem um hiperfoco em algum tema e ela fala pelos cotovelos, como a menina falou aí, e não calava a boca, porque ela vai se empolgando. Imagina se essa pessoa não consegue comunicar sobre outras coisas e finalmente ela domina um assunto. Então, se ela também tem dificuldade de perceber, de dar pausa, de entender os sinais do outro, isso vai ser realmente um processo diferente. Outra dificuldade super comum, talvez uma das mais comuns da dificuldade da comunicação, são os sinais sociais, né? Quando a gente comunica, a gente não está só falando. E aí tem todo aquelas questões super conhecidas dos autistas, né? De situações muitas vezes até engraçadas, porque a gente percebe as coisas de uma forma diferente. E aí, quando eu estou conversando, né, com você, eu vou ter um tom de voz, você vai ter uma postura, gestos, expressões faciais, tudo isso faz parte da comunicação. Às vezes o autista está conversando com a pessoa, ele percebe que o tom de voz mudou, mas nem sempre o que aquilo quer dizer. A expressão facial, essa dificuldade, expressão facial é uma sutileza, é uma linguagem não verbal. O autista tem dificuldade com isso.
os gestos, a postura da pessoa, se a pessoa está cansada de ouvir aquilo, se a pessoa está interessada, se a pessoa não está. Muitas dificuldades de relacionamento, e eu não falo relacionamento somente afetivo, mas das pessoas com autismo passam muito por isso, por não conseguir identificar sinais sociais que estão associados a essas sutilezas. E, por último, o ambiente, né? Os fatores sensoriais e afetivos. Afetivos, Larissa? Sim, afetivos. É muito comum pessoas autistas conseguirem se comunicar de uma forma em casa ou com pessoas que têm mais contato e ficarem mais retraídas fora de casa. Ah, não quero receber visita, não quero conhecer pessoas novas. Isso gera uma ansiedade social, né? Grava essa palavra que eu vou falar um pouquinho dela depois e como vai afetar a comunicação da pessoa com autismo. Os fatores sensoriais é conhecido, né, que autistas têm alterações sensoriais, transtorno de processamento sensorial, percebem o mundo de uma forma diferente. Imagina você ter que dar conta disso tudo, né, que eu estou falando separado aqui, de prestar atenção em sutilezas, então tentar decifrar o tempo todo postura, gesto, o cansaço que isso dá, daí vocês já entendem quando eu falo em ressaca social, o que eu estou querendo dizer. Prestar atenção na troca de turno, na pausa, na sutileza, perceber o mundo, se eu já percebo o mundo de uma forma diferente. Então, esses fatores sensoriais vão vir como ruídos do ambiente, vão vir como lugar onde eu estou. Pode ser um cheiro, pode ser a sensação térmica, e isso influencia sim a minha comunicação. Nossa, como assim? O que é que tem a ver a fala com as sensações físicas? Se eu estou mais incomodado e comunicar para mim é um processo que precisa de uma estruturação, isso vai ser mais complicado, né? Os fatores sensoriais vão ser super importantes. Se a pessoa está num lugar, num ambiente mais acolhedor, mais seguro, que tem os fatores, sensorialmente ela está ali acomodada e afetivamente ela sente uma segurança no interlocutor, ela não se sente pressionada, provavelmente essa comunicação vai acontecer de uma forma mais efetiva, né? Então, esses aspectos na dificuldade de comunicação acho que são importantes serem trazidos para a gente pensar de onde que vem, talvez, né? Se fala muito que o autista tem dificuldade de comunicação e de socialização, mas por quê? Que dificuldade é essa? Para além de tudo isso, a gente tem essa dificuldade que pode existir com a apraxia, né? O movimento motor dessa fala, que já é uma outra questão, já é uma questão física, mas de contextos sociais, de interação, eu numero essas 5 aí, que para mim são as mais evidentes. E aí, não podia deixar de trazer esse slide na comunicação com os familiares, né? Acredito que tem muita família assistindo aqui, muita mãe ou pai de autista, autistas e profissionais, professores, enfim. E quando eu falo familiares, eu não falo só família, né? A família, o núcleo familiar. Eu vou falar de amigos, de professores, de pessoas conhecidas. Isso vai interferir na comunicação do autista? Sim, e agora eu vou falar enquanto psicóloga, né, de como essa construção da gente, de como esses aspectos vão moldando também o caráter do autista. A gente tem que lembrar que o autista, antes de ser autista, é uma pessoa. E toda pessoa tem uma história social, né, tem uma construção, é um ser humano. E todo o ambiente, toda a sua vida vai interferir. Então, o conhecimento das famílias, primeiro tópico que eu botei em relação ao TEA, vai ser muito importante. Eu tenho aquele meu filho, vamos pensar em 2 situações, né? Aquele filho que foi diagnosticado com autismo muito cedo, porque teve atraso de fala, e aí fez fono, fez TO, fez psicólogo, fez 1 milhão de tratamentos. Teve ali toda uma dificuldade para aprender a falar, vamos pensar aí num autista clássico, um autismo grau 2, talvez. E aí essa família vai conhecendo mais sobre autismo. Isso é bom e às vezes é ruim. O que é que eu quero dizer com isso? Eu vou tentar me comunicar aqui com vocês. O conhecimento das famílias em relação ao autismo vai ser diretamente importante, né, em relação à aprendizagem dessa pessoa, ao desenvolvimento dessa pessoa, porque muitas vezes as famílias fazem 2 coisas. Ou uma hiperestimulação daquela criança que está ali naquele desenvolvimento, e a gente entende essa ansiedade por essa fala, por esse desenvolvimento, mas essa hiperestimulação acaba dificultando a aprendizagem. Existem etapas, né, onde a criança precisa aprender cada coisa, e aí eu falo de crianças autistas e não autistas. E essa família
começa indiretamente, não intencionalmente, a pular etapas ou a forçar outras etapas, isso pode gerar ansiedade, aí vem aqui a cobrança, alguma culpa também, a depender do entendimento dessa criança, desse autista, em relação a estar conseguindo se desenvolver ou não, e pular etapas de coisas que ela não precisava fazer naquele momento. Por outro lado, existem famílias que, ele é autista, o bichinho é autista, e acabam não estimulando essa fala. A criança não precisa pedir, a comida já está na mesa. A criança não precisa pedir água, não precisa dizer que quer ir ao banheiro, a mãe sempre leva. Me fala como que essa criança vai aprender a se comunicar se ela não tem necessidade comunicativa. Ela tem um atraso de fala, ela tem uma dificuldade de socialização e ela não tem sequer intenção comunicativa. Ora, ela não precisa falar, ela vai falar por quê? Então, se tem família aqui, gente, fica muito atento a isso. Eu lido com isso todo dia no consultório, é uma coisa que me preocupa. Esses dois extremos, né? Da família que facilita muito a vida daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto, tô falando de criança porque é o contexto aqui, e as famílias que vão para o outro extremo, de cobrar uma coisa que não é que, cada autista vai no seu tempo. Existe um tempo de desenvolvimento, existem os marcos do desenvolvimento, mas o marco não precisa ser cronológico, ele precisa ter habilidades que a criança vai adquirir. E aí eu trouxe os aspectos psicológicos, né? Que aí eu penso nas comorbidades que podem acontecer com essa pessoa provenientes dessa comunicação ou dessa falta de comunicação com a família. A família é o primeiro núcleo social, né, de todo mundo. E se a pessoa vai ter ali na sua primeira infância, na sua adolescência, na vida adulta, vai crescer com um sentimento de inadequação, muito mais provável que ela vá crescer uma pessoa mais retraída. E isso vai dificultar muito a comunicação e a socialização dessa pessoa. É muito comum, né? O autismo quase nunca vem sozinho, mas muitos transtornos outros, né, psicológicos e psiquiátricos, vão se desenvolver a partir do desenvolvimento dessa pessoa. Os autistas leves têm muitas comorbidades psiquiátricas justamente por essa questão, né? Por ter um entendimento sobre o mundo, uma percepção melhor, talvez, do que um autista que tem uma deficiência intelectual, e muito é de um construto social. E aí eu não estou querendo falar de culpa das pessoas que estão interagindo com elas, tá? Não tem culpados nesse sentido. Eu estou falando da gente ter cuidado realmente do que a gente espera, do que a gente exige dessa pessoa. Porque a personalidade, os sentimentos, tudo vai ser moldado. A questão da estimulação, como eu falei, né, precisa existir uma estimulação precoce, mas uma estimulação que seja direcionada para um bom profissional, uma estimulação que venha de uma compreensão e a gente ir respeitando esses momentos. Acolhimento da fala. Eu falei que ia trazer duas situações, né, do autista leve, mais grave, que está ali desde a infância, com dificuldade, tal. E a gente tem os outros casos daqueles autistas que passaram despercebidos a vida inteira. Porque ele fala, porque ele é comunicativo. Mas ele é tão expansivo. O autista geralmente é muito retraído. Então, essa pessoa não é autista. Então, essa pessoa vai estar ali, né? Talvez nem tenha seu diagnóstico. E sua fala não tem muita relevância. Na própria casa vão existir conflitos, porque a pessoa não se faz entendida, não consegue compreender a família. Muitas vezes nem ela sabe que ela é autista. Imagina a confusão na cabeça de por que eu sou como eu sou, por que isso acontece como acontece. E como que eu vou me comunicar com o mundo se na minha casa existem esses processos também? Uma comunicação que não é efetiva. O pai fala uma coisa, o filho entende outra e vice-versa, né? Essa comunicação vai passar por essa questão das sutilezas, das nuances, da linguagem. Você se sentir acolhido na sua fala é muito importante. E essa comunicação efetiva vai começar com os familiares. Para isso, a gente precisa dessa conscientização que começa aqui em eventos como esses, né? E é nosso papel ir repassando isso. Falei um pouquinho dessa estimulação da comunicação, que muitas vezes é o maior foco, eu diria que na maioria das vezes, né? A gente só pensa atualmente
na criança com autismo, estimula a criança, autismo infantil, estimulação precoce. Autistas vão crescer, né, vão continuar se comunicando, provavelmente até mais, e a gente tem que pensar nisso. Mas vamos falar agora dessa estimulação da comunicação na infância, tá? Isso pode acontecer no futuro, quando a pessoa crescer, caso ela não aprenda. Pode e deve. Mas eu queria fazer uma linha do tempo aqui. Então, primeiro passo. Como estimular a comunicação, para existir uma comunicação segura, efetiva e humanizada? Eu tenho que considerar aspectos motores. Como assim aspectos motores? O que é que tem a ver com isso? E uma das coisas que me fez me apaixonar pela psicomotricidade é isso, né? Psicomotricidade é algo global, tudo é motor, né, no nosso corpo. A área do cérebro responsável pela fala é a mesma responsável pelos movimentos motores superiores, por exemplo. Então, se eu tenho aquela criança que ainda não fala, que não balbucia, que tem dificuldade de pronúncia, de molas propulsoras, ela provavelmente também tem atrasos motores. A gente está falando de transtorno global. Então, estimulação motora, brincadeiras sensório-motoras com essa criança, né? Estimular essa motricidade vai ser importante para estimular a apraxia, né? Essa apraxia de fala. Segundo passo, e talvez o mais importante, necessidade comunicativa. Autista que não tem necessidade comunicativa não vai se comunicar, porque ele tem um transtorno social também aí, né? Tem aspectos sociais, eu já falei muito aqui sobre isso. E se a pessoa não precisa se comunicar, ela não vai. Os pais, os professores, os profissionais de saúde precisam dar a oportunidade dessa criança se comunicar. Muitas vezes a criança está no pátio, aí a pessoa chega lá, e, qual é o seu nome? A mãe responde. Estimula essa criança a falar o nome dela, né? Dá esse momento, esse movimento de falar. Terceiro ponto, o sentido, o contexto. E aí eu vou pensar naqueles autistas que falam de forma descontextualizada, né? Repetindo, ali as estereotipias o dia inteiro, repetindo fala de desenho, aprendendo uma palavra nova e fica lá. O exemplo da bola. Bola, 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 bola. Não tem nenhuma bola no ambiente. E o teu filho fica repetindo a palavra bola. Essa mãe que tá ali angustiada porque o filho passou 3, 4 anos sem falar e vê ele pronunciando bola, geralmente ficam muito felizes. Nossa, que lindo! Falou bola, bola, bola. E acaba reforçando isso. Gente, é uma fala sem contexto, sem sentido. A gente entende que essa criança fez o primeiro passo, a gente viu lá atrás, da voz e da fala, mas ela não está comunicando, não tem uma linguagem aí, né? Se a gente reforça isso, provavelmente essa criança vai começar a falar sem contexto. Então, dar sentido. Como é que eu daria sentido, Larissa, para isso? A criança falou bola. Ah, você quer chutar a bola, vamos procurar a bola. Onde é que tem uma bola aqui? E dá uma bola para ela. Ou então, se tiver demais, simplesmente puxa para fazer outra coisa. Não estimular, para que lá embaixo, não estimular esses ecolalias. Isso pode atrapalhar a comunicação. Por quê? Essa criança, esse adulto, esse adolescente, enfim, pode ficar também com uma regulação sensorial. A gente se regula através da fala também, né? Dessa produção de sons. E ficar só naquilo. Se eu estou falando que autistas têm interesses restritos, repetitivos, e estão ali naquilo o tempo todo, quanto mais acostumado, quanto mais naquela rotina ele vai estar, mesmo que seja de uma produção mínima de sons, pior aquilo vai ser. Então, vamos tentar dar sentido, dar contexto a tudo que essa pessoa falar. Produção de consequências associativas. O que é que você quer dizer com isso, Larissa? A criança falou bola, sem contexto nenhum, foi só uma cola ali, ela ouviu bola há algum tempo atrás, parece com a bola na frente dela. Com o tempo, com certeza, tá? Eu garanto para vocês, ela vai entender que quando ela fala bola, a bola aparece. Voltando aos operantes verbais que eu tinha falado lá atrás, a gente tem aí um dos primeiros sentidos, né, das palavras, sentido de mando, de pedido, de solicitação. Se a criança diz bola e tá vendo uma bola, nossa, ela tá nomeando, isso mesmo, é uma bola, vem cá, que cor é essa bola? E eu vou dando mais contexto, mais consequência associativa.
o cérebro da gente funciona dessa forma, né? Fazendo conexões e associações. E a pessoa com autismo vai fazer essa associação também. Utilização de músicas. A música vai ser um instrumento incrível, né? Até uma das terapias complementares para autismo tem sido a musicoterapia. Essa produção de sons, de ritmos, pode ajudar muito. Se a criança, se o adolescente, se o adulto tem interesse em alguma música específica e a gente vai ritmando, e com o tempo ele vai reproduzindo, vai construindo, vai repetindo. Depois a gente pode fazer lacunas, isso já é uma estimulação de uma comunicação. Lembrando que a comunicação passa pelo outro, não existe comunicação sem o outro. E essa relevância social vai aparecer aí, né? Cantar junto, cantar uma parte da música, parar, esperar a criança cantar de novo, cantar uma outra parte. Eu já estou trabalhando a troca de turno, eu já estou trabalhando esses intervalos, essas pausas. Interesses do autista. E a gente tem aquela questão do hiperfoco, né? Dos interesses restritos. Se aquela criança, se aquele adolescente tem um interesse muito grande no Mickey, ok, vamos conversar sobre o Mickey com ele, vamos mostrar, vamos nomear esse Mickey, vamos trabalhar outras questões a partir dos interesses dele. Não trazer essa pessoa, forçá-la a interagir com as coisas que eu gostaria que ela aprendesse. Mas a gente poder se abrir um pouco para conseguir fazer essa troca pelo que a pessoa está vivendo, pelo que ela se interessa. Eu acredito que é uma das melhores formas de estimular uma comunicação é falar dos interesses da pessoa autista. E aos poucos, expande nesse leque, obviamente, né? A gente quer, enquanto terapeutas agora falando, né? A gente quer a independência do autista e no mundo ele não vai só, infelizmente, falar do que ele gosta. Então, aos poucos, ele pode ir conseguindo, né, construir. Não estimular as acolalias, eu falei um pouquinho lá em cima quando falei dos contextos, e reforçar. Reforçar o quê? Comunicações funcionais, né? Tentar interagir, mostrar uma compreensão. Ou se não entender, uma criança muito pequena que tá começando agora, não ficar corrigindo a fala. E aí é consenso entre terapeutas, entre fonoaudiólogos, que a gente vai construindo a linguagem. A criança repete uma palavrinha, repete duas, fala duas juntas, três, forma uma sentença, depois eu volto corrigindo a pronúncia. Tem uma questão aí da prosódia, tem questão da fala mesmo, mas existe um tempo, né? As crianças, mesmo crianças típicas, elas têm um tempo para falar as palavras da forma corretamente, né? Tem toda essa questão da pronúncia da palavra, que isso vai acontecendo no tempo dessa criança, que existe um tempo de maturação também neuronal para conseguir falar a palavra da forma correta. Então, não corrige a criança. A criança fala, troca o B pelo G, pelo L, sei lá. Não corrige, deixa ela conseguir uma sentença, porque isso pode inibir. Se a pessoa já tem tanta dificuldade em se comunicar, em falar, e vai sendo corrigida o tempo todo, isso vai inibir. Mais uma vez, tudo a ver com a questão social. Como realizar uma comunicação efetiva e humanizada com o autista? Gosto muito de falar disso quando a gente pensa nessa perspectiva da saúde, não só por atuar na saúde, mas no contexto que a gente está vivendo, né, de pandemia. Eu fico imaginando quantos autistas estão indo para os hospitais agora, quantos autistas estão tendo atendimento, será que esses atendimentos estão sendo efetivos, como será que essas pessoas se comportam no hospital, perceber aquele ambiente todo cheio de estímulos, cheio de gente, cheio de ruídos, muitas vezes, dependendo do grau de autismo, a pessoa sequer sabe que ambiente é aquele. Então, isso é muito, muito, muito importante. Para isso, compreensão mínima sobre as particularidades do autismo. E é isso que a gente está tentando fazer nesse simpósio, né? Trazer essa visão do autista numa visão global. É claro que não dá para saber tudo sobre autista, né, sobre autismo, mas se eu compreendo as particularidades do espectro autista, entendendo bem essa palavra espectro, então cada autista vai ser diferente,
Não, o Fábio vai falar já, tem dificuldades diferentes das minhas, e eu tenho dificuldades diferentes das deles, e a minha do vídeo tem outras dificuldades, e a gente não julgar como um padrão, porque nunca vai ser. Vínculo e conforto. Geralmente, pessoas autistas têm dificuldades em fazer vínculos. Isso vem dessa dificuldade social e de comunicação. Não tem como fazer vínculo sem uma comunicação mínima prévia. Mas se eu consigo deixá-la minimamente confortável, à vontade, falando, por exemplo, sobre coisas do interesse dela, numa primeira consulta, né, pessoal de medicina, ou outros profissionais da saúde, sem tentar trazer elementos novos. Muitas vezes, quase sempre, os autistas têm dificuldade com novidades. Eu trago muita informação de uma vez, sem antes fazer um vínculo, um conforto ambiental, isso pode ser mais difícil. Oportunizar a fala. Oportunizar a fala tem a ver, quando eu coloquei esse tópico, com essa intenção comunicativa, né? Ouvir o teu paciente, ou a pessoa que está convivendo, conversando, caso seja num contexto de não terapêutico, mas oportunizar que ela fala, ouvir também. E no caso das famílias, não falar pela pessoa. Uma coisa é falar, outra coisa é compreender. E muitas vezes o autista não fala, mas ele compreende. Tem um relato de um adolescente autista que eu gosto muito, ele é escritor, o Guilherme. Ele aprendeu a falar com 6 anos de idade. Hoje ele tem 14, 15 anos, ele tem 3 livros publicados e ele fala super bem. E ele fala que lembra, né? E que uma coisa que dói muito nele é que as pessoas falavam dele como se ele não estivesse ali. O Guilherme não sabia falar, mas ele compreendia o que as pessoas falavam. E aí, quando ele aprendeu a falar aos 6 anos de idade, isso veio à tona. E eu fico imaginando quantas feridas emocionais o Guilherme tem de tudo que ele ouviu, né? Das pessoas falando dele, na frente dele, por acharem que porque ele não falava, ele também não entendia. Muitas vezes as famílias vão para as consultas, né, terapêuticas e falam pela criança, pelo adolescente, pela pessoa que está ali acompanhando, mesmo sendo um autista que fala, que sabe falar. E muitas vezes só precisa de uma oportunidade, né, de dar essa voz, de validar essa fala. Atenção aos sinais do autista. Isso é um ponto bem importante também, quando a gente fala em terapia. Que sinais são esses? Às vezes a pessoa começa a balançar para se regular, ou fazer uma estereotipia. Fulaninho começa com estereotipia quando está nessa situação, quando entra no meu consultório, fica desse jeito. Talvez aquela pessoa não esteja tão bem. A comunicação para ela, se ela não está regulada sensorialmente, emocionalmente, com certeza ela não vai dar conta de todos esses aspectos que eu falei para vocês, que tem que ser considerados durante uma comunicação funcional. Então, esses aspectos sensoriais, comportamentais, emocionais e sociais são muito importantes. Pontuando rapidamente, sensoriais, com barulho, cheiro, som, ruídos, sensações térmicas, os comportamentos da pessoa durante aquele momento, como que ela está se comportando, que movimentos ela está fazendo, está repetindo muitas falas, aspectos emocionais, se dormiu bem, se não dormiu, se está incomodada com alguma questão, e social, ela está à vontade naquele contexto, aquela pessoa é uma pessoa confortável para ela, ela vai conseguir falar e se sentir compreendida, tem muito essa questão, né, de todos esses aspectos. O que pode funcionar durante um atendimento ou uma comunicação com a pessoa com autismo? Falar para o autista. Foi o que eu falei da questão dos familiares, que muitas vezes falam pela pessoa, né? Principalmente se for um autista adulto. Isso vai reforçar um esquema cognitivo de que ele não é capaz, de que ele não é independente, de que ele precisa da outra pessoa. Isso não é tão saudável. Fazer pequenas pausas durante a fala. Falar de forma clara, devagar, de forma linear e não falar muito rápido, para captar muitas vezes todos os sinais sociais, captar o ambiente. E autistas que têm hipersensibilidade, por exemplo, vão ter mais dificuldade com isso. Se você usa muito gesto, isso vai ser mais difícil. Tem a questão do contato visual, né, que também é super conhecido, de que autistas têm mais dificuldade em fazer contato visual.
E perceber o contato visual, perceber o corpo da pessoa, prestar atenção no que ela está falando, processar e devolver pode ser uma tarefa muito difícil. Então, falar devagar, de forma clara e objetiva. A gente pensa aí nessa parte de ser mais literal mesmo, de forma objetiva. A subjetividade dá margem para muitos pensamentos, eu vou falar no produzir sentido daqui a pouco. E às vezes a pessoa se perde, é tanta coisa para processar que coisas abstratas a gente até pode entender, mas para devolver fica muito mais difícil. Perguntar. E quando eu falo perguntar, é literalmente isso. Perguntar se a pessoa está entendendo, perguntar se ela tem alguma dúvida, perguntar como que ela está se sentindo. Muitas vezes a gente supõe, né, que o outro entende ou percebe um sinal social. Ah, mas ficou claro. Não, não ficou. Ficou claro para você, é uma sutileza, nós temos dificuldades com isso. Perguntas mais objetivas, respostas de sim ou não. Objetivo literalmente, sim ou não, ou você quer, como é isso? Perguntas mais claras, mais diretas. Suporte visual pode ajudar muito. Esse suporte visual não precisa ser com imagens, né? É muito comum que se use hoje na comunicação alternativa e aumentativa imagens, mas se a pessoa sabe ler, pode ler, não tem problema nenhum que se use esse suporte visual. Produzir sentido. Autistas têm uma cabeça, em geral, bem pragmática, bem concreta. Eu falo em geral porque cada autista vai ser diferente. Então, se a sua fala tiver sentido para o autista, vai ser mais fácil dela te compreender do porquê que ela está fazendo aquilo. Alguns sinais sociais, algumas convenções sociais não fazem o menor sentido para nós. Isso fica muito confuso, gera muita ansiedade. Aquele por quê? Por quê? Mas por quê? E se faz sentido, vai ser mais fácil. E ensinar. Quando eu falo em ensinar, eu quero dizer que autistas podem sim usar figuras de linguagem, usar metáforas, usar sarcasmo, usar ironia, podem mentir. E você pode explicar produzindo sentido. Fala pelos cotovelos. Nossa, provavelmente, né, pensadores visuais que somos, vamos entender falar pelos cotovelos. A pessoa pode olhar para você, como assim cotovelo não fala? Mas, olha, não tem nada demais em fazer isso. É uma forma de falar, é uma expressão e quer dizer isso. Provavelmente, quando essa pessoa escutar isso da próxima vez, já vai ser mais comum. Com o tempo, ela pode até usar essa figura de linguagem. Acho que a gente tem que parar também de achar que o autista é assim, o autista é desta forma, essa visão muito quadrada, muito enviesada. A gente está falando de seres humanos, e seres humanos são mutáveis, isso precisa ser dito, né? O autista pode aprender a se comunicar de uma forma mais sutil. Claro que vai ter alguma dificuldade ou outra, mas isso existe com certeza. Quando eu falei aqui na questão do suporte visual, eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Eu fui numa consulta médica, mais ou menos 1 mês e meio, e a médica falava extremamente rápido. A luz da sala dela era muito, muito forte. Ela deu aquela receita que não dava para entender nada da letra dela. E eu pedi para ela um papel para eu ir anotando. Eu gosto de fazer checklist. Tópicos, assim, né, do que eu tenho que fazer para eu conseguir me organizar mentalmente. Meu planejamento executivo é péssimo. E ela, não, mas dá para entender aqui, dá para entender o que eu estou dizendo, é só isso. Isso vai gerando uma angústia, isso pode causar uma ansiedade que vai dificultar muito, né, essa comunicação. Se a pessoa tem lá as suas alterações sensoriais, comportamentais, emocionais, sociais, e ela não se sente ouvida, sua dificuldade é invalidada, com certeza essa comunicação não vai fluir. E aí eu disse, olha, não está claro, e ela insistindo de que não precisava me dar um papel para que eu escrevesse. Quando eu escrevi, somente quando eu escrevi o ponto a ponto, passo a passo do que eu tinha que fazer após a consulta, ficou claro. Eu já tinha ido para médicos em outros momentos e ela explicava tudo. Na hora eu entendia e depois não entendia mais nada. Então, esse suporte visual que pode ser escrito pode ajudar muito. Escreve tudo, depois lê com a pessoa, pergunta se ela entendeu, entrega para ela, esse passo a passo visual vai ajudar muito. Mais sobre a comunicação segura e humanizada na saúde, né, falando nesse contexto, nessa perspectiva de saúde, já que a gente falou de família, a gente precisa lembrar, eu coloquei alguns aspectos, né, falando bem rapidamente por causa do tempo, que autistas percebem o mundo de forma diferente. Então, a percepção sensorial, a percepção social,
como se compreende a atenção. Para perceber o mundo, eu preciso de atenção, eu preciso de contato visual. Se eu tenho essa dificuldade inicial, né, de contato visual, dessa habilidade básica, minha percepção de mundo já vai ser muito diferente. No profissionais da saúde, principalmente. Lembrar que o autista vai perceber o mundo de forma diferente, logo, ele vai comunicar para você o mundo pela perspectiva dele. Validação do discurso do paciente. O paciente vai relatar, e aí não só para médicos, né? Nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, ocupacionais, sei lá. Esse discurso do paciente precisa ter relevância. Pegando o exemplo que eu dei há pouco, né? Que a médica dizia, nossa, mas é simples, é só isso, é só isso. Não é só isso. Para você para mim não. Então vai muito dessa empatia, de colocar-se no lugar do outro. Capacitação técnica sobre aspectos globais do autismo. E aí a gente inclui, eu gosto muito de falar, principalmente dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, né, que vão estar ali diretamente com o paciente. E esses aspectos globais, eu gosto de pegar muito essa parte sensorial, de que o paciente vai ser tocado, ele vai ser furado, vai se fazer um exame, e ele não está vendo ali como que aquilo acontece, dependendo, né, a gente sabe que uma das comorbidades do autismo, 44% dos autistas tem deficiência intelectual, e isso pode ser um fator de muita dificuldade para uma comunicação. Se a equipe técnica não está capacitada para perceber essas nuances, uma crise, entender que algumas questões não são frescura, isso vai ser um problema muito grande e um problema social. Explicar os procedimentos, isso vai ser super, super importante. Autista gosta do que faz sentido, gosta de entender o que está acontecendo, né? Aquela questão pragmática mesmo. Então, isso vai ser feito por causa disso. Claro que você pode resumir, né? É cansativo prestar atenção num discurso, porque são muitos elementos para dar conta, para estar atento. Se a pessoa tem dificuldade de manutenção nessa atenção, o foco da atenção vai caindo, o rendimento também vai. Explicar resumidamente, de forma breve, o que vai ser feito com ele, por que vai ser feito. E no meu caso, e no caso de algumas pessoas, escrever. Escrever pode ser uma ferramenta muito útil. Pode ser desenhar também, né? Pode ser fazer um checklist, pode ser entregar uma folha. Isso pode garantir mais sucesso numa comunicação segura e humanizada dentro da saúde, principalmente se a gente pensa em tempos de Covid, de pandemia, onde autistas estão no grupo de risco, sim, né? Porque não usam máscaras, muitos não usam máscaras, e vão precisar, evidentemente, usar o sistema de saúde. Questões relevantes, né, para a gente ir terminando aqui essa parte, eu queria falar sobre a literalidade, sarcasmo e ironia. Autistas, em geral, entendem as coisas de forma... entender as coisas de forma literal, né, bem ao pé da letra, bem naquele sentido mesmo que ele quer dizer. E isso dificulta muito a comunicação. É cansativo, muitas vezes, para a pessoa que está interagindo com o autista, está explicando as coisas de uma forma muito literal quando a pessoa não entende. É cansativo para o autista entender o que o interlocutor está falando. Então, a gente precisa, né, enquanto sociedade, isso é acessibilidade, isso é inclusão, achar um meio termo. Se possível, não usar tantas figuras de linguagem. O sarcasmo e a ironia fazem parte da sociedade, mas para o autista que é mais literal, provavelmente ele vai acreditar naquilo, né, de uma forma sem muitos filtros. E isso pode gerar o que eu falei lá atrás da ansiedade social, de ter que processar tudo isso e aí essa autocobrança, né, de será que eu estou entendendo? Será que é isso mesmo? Esse desconforto social. Por causa desse desconforto social, de tantos fracassos acumulados na comunicação, a pessoa vai se isolando, querendo interagir cada vez menos, como interage cada vez menos, se comunica cada vez menos, e por aí vai. Hiperfocos. Outra questão relevante sobre autismo que eu queria trazer para vocês, que tem a ver com a comunicação. Existem autistas que são extremamente bem-sucedidos em uma área de atuação, né? Se sabe aí que provavelmente pela biografia, né? Claro que naquela época não existia ainda o termo, mas que Newton e Einstein eram autistas, e são autistas fenomenais, né? E
O hiperfoco. Às vezes o autista não tem uma habilidade social, não tem uma habilidade de comunicação, mas ele consegue compreender, ele consegue falar sobre o seu tema de hiperfoco de uma maneira inquestionável, perfeita. Se você vê um autista que fala super bem sobre determinado tema, mas essa mesma pessoa pode não conseguir ir numa padaria comprar o pão, porque vai ter uma interação social ali de algum tema que não é relevante. A gente vai pegando aspectos como interesses restritos, os movimentos repetitivos, todas as características do autismo, e em alguns temas é muito mais fácil de a gente se comunicar do que em outros. Não é por isso que essa pessoa não vai conseguir fazer algumas coisas. Por quê? Lacunas no desenvolvimento, logo, lacunas nas habilidades. É comum, mais comum do que se pensa, crianças autistas que aprendem a ler com 3, 4 anos de idade. Mas se você pergunta quantos anos você tem, qual é o nome da sua mãe, essa criança não sabe. Quando a gente está falando novamente de transtorno do desenvolvimento, tem esses buracos, tem essas lacunas mesmo no desenvolvimento dessa pessoa. Isso vai ser comum. Por causa dessas lacunas no desenvolvimento e nessas lacunas de habilidades, ser muito bom numa coisa e bem deficiente em outra, se diz muito que autistas são grosseiros na comunicação. Isso tem a ver com o primeiro tópico, com a literalidade. Em geral, autistas são muito diretos, muito pragmáticos, né? Não tem muito filtro social nesse sentido. E aí, muitas vezes, são mal interpretados, de que estão sendo mal educados, estão sendo grossos. Na verdade, é somente uma forma mais diretiva de se comunicar, por não compreenderem algumas figuras de linguagem. E aí, pela produção social que isso acontece, de conflitos mesmo, com pessoas queridas, de achar que magoou, isso vai deixando a pessoa, pode deixar a pessoa mais retraída, mais ansiosa, e vai dificultando demais essa comunicação. E aí eu trouxe aqui alguns autistas comunicadores, quebrar um pouco com essa coisa de que o autista não se comunica. Eu falei muito das dificuldades, né, da comunicação da pessoa com autismo, mas pessoas autistas se comunicam e se comunicam muito bem. Eu trouxe alguns colegas aqui que eu admiro bastante e que são comunicadores maravilhosos, né? A Kênia, que é escritora, palestrante, e ela fala super bem, ela comunica muito bem e é autista. O William Shimurra, que também é outro querido e comunica muito bem e é autista. A Sofia, que é jornalista, cineasta, apresentadora e autista. O Tiago, que também é jornalista, né? A gente pensa muito em pessoal do jornalismo, da literatura, da língua portuguesa, e já pensa que o autista não pode, né, fazer isso, já que é uma habilidade de comunicação, exige uma habilidade de comunicação muito grande. Como assim essa pessoa é autista? Então, existem, eu acho que até um fator de muito orgulho, porque quando a gente parte muito lá de trás, né, com algumas dificuldades que as pessoas típicas não têm, quando se consegue fazer isso de uma forma tão brilhante, é maravilhoso, né? Tem aqui a Alice, eu coloquei ela também, porque a Alice faz faculdade de letras. Então, estuda essa questão da comunicação, essa questão da linguagem. O mestrado da Sofia é em comunicação social. Então, a gente está aí, né, vendo autistas que se comunicam super bem, apesar das suas dificuldades. Usam da linguagem, claro que tem suas dificuldades de comunicação, com a literalidade, não estou dizendo que eles não têm, né, essa questão do sarcasmo, da ironia, isso tudo é bem difícil, mas que conseguem ter uma comunicação efetiva. E, obviamente, isso foi treinado. E o Fábio, né, querido, o tio Faso, que vai aparecer já já falando aqui para vocês, e vai dar um show, uma aula, com certeza, como ele sempre faz, outro comunicador que eu admiro muito. E aí eu queria agora comunicar com vocês, né? Queria conversar com vocês. Tem um tempinho aqui e exercitar também essa minha habilidade agora. Por enquanto eu falei, né? Eu usei da linguagem e da fala, mas eu queria muito me comunicar com vocês agora. Queria trocar um pouco. Falei para o pessoal da organização desde o início que eu não ia fazer uma apresentação tão extensa, porque já que a gente está falando de comunicação no autismo, né? Na saúde, eu queria trocar. Então, eu vou abrir aqui, eu acho que eu posso já, né? Jéssica.
Oi, pode sim, pode sim. Nossa, foi excelente a sua fala aqui com a gente, Larissa. As pessoas interagiram bastante, trouxeram vários comentários muito interessantes. Nós vamos colocar um bannerzinho aqui embaixo, e aí você vai conseguir ler e vai conseguir explicar um pouquinho sobre. Tá. Olha esse da Natália Graziella Caldeira, que falou assim: toda vez que falavam oi, tudo bem, para cumprimentar, eu respondia se estava bem ou não. Até que uma colega minha falou que nem sempre a pessoa fala tudo bem, querendo saber se de fato eu estou bem. Natália, eu gosto muito da sua fala, porque eu acho, agora eu vou falar para vocês menos formal, tá? Eu acho que pessoas típicas são muito complicadas. Elas falam uma coisa tentando dizer outra coisa, e aí se você não entende, ou se você entende aquilo, elas ainda acham ruim. Nossa, não é mais fácil falar exatamente o que você quer? Né? E aí pergunta, oi, tudo bem? E não quer saber se está bem ou se não está bem. Eu concordo completamente, compartilho o teu sentimento. E é exatamente assim. E isso é uma dificuldade nossa na comunicação. Né? A pessoa muitas vezes vê que fala muito bem, que tem uma linguagem perfeita, mas isso é comunicação, né? São as sutilezas de entender a intenção comunicativa do outro e provavelmente o sinal social. A gente vê, trazendo um pouco pelo que eu falei, né? Do contexto do que a pessoa estava trazendo. Tem um contexto adequado ali? Será que aquela pessoa estava mesmo querendo saber? Adorei. Nossa, realmente, a gente tem que tentar que os neurotípicos, né? Principalmente quando souber que está conversando com um autista, a gente tem que buscar tornar mais clara a nossa fala, né? Em todos os aspectos. Isso. E é difícil porque tem aquela coisa, né? Da cara. Ah, como que eu vou saber que é autista? Não tem cara. Autismo é uma deficiência invisível, né? Você não sabe muitas vezes. Tem aquele autismo mais óbvio? Tem, mas tem autismos que não são óbvios. E aí nem sempre a gente diz que é autista. Eu passei muitos anos escondendo isso. E passei por situações assim, de ser tida como grosseira, ou como prolixa, ou sem noção, ou complicada, porque, na verdade, também eu esperava que as pessoas soubessem de uma condição que eu não deixei claro. Então, a gente vê aí a importância de uma comunicação, não só do neurotípico para o atípico, mas do atípico para o neurotípico também. Olha, eu tenho uma dificuldade, conversa comigo dessa forma que é mais fácil. E aí, quando a gente faz isso, as coisas fluem muito melhor. A Caroline colocou um outro comentário aqui que disse que não consegue entender o Twitter, porque não vê sentido para falar sobre o dia a dia para pessoas aleatórias. Carolina, eu acho a mesma coisa que você. Na verdade, eu acho que a gente é um pouco seletivo nessa comunicação, né? De usar rede social. E para quê? Eu penso assim, para que eu vou estar me comunicando, falando do meu dia para uma pessoa que eu nem conheço, que eu nem vou encontrar? Acho que isso tem a ver também com esses interesses restritos que a gente tem, de estar lá naquele foco daquela coisa toda o tempo todo, e qualquer coisa que tire disso soa como perda de tempo, principalmente se eu tenho que me forçar para socializar com uma pessoa que não faz parte do meu contexto. Não sei se você tem algum hiperfoco, o meu são pandas e autismo e análise do comportamento, pelo menos eu tenho aí um hiperfoco útil na minha vida, que é o trabalho, mas Twitter não faz sentido. Outro sobre Twitter aqui que falou também é um sofrimento, porque quase não se vê marcadores de intenção. Aí você nunca sabe se algo lá é ironia ou não. Exato. Eu não sei se vocês estão aí, se vocês têm algum relacionamento afetivo, né? Mas é muito comum, falando, já que o meu tema era comunicação, ter muita dificuldade de relacionamento, né, Jéssica? As pessoas autistas namoram, casam, têm filhos, sim, mas muitas discussões, né, dos relacionamentos passam por causa disso. Se, por exemplo, a pessoa chega na sua casa e você não pergunta se ela está bem, e aí ela se sente que você não está dando tanta atenção. Ou então você pergunta e quer que ela fale, só que ela fala daquela forma, né? Porque ela acha que você não quer saber, que é só dizer o sim ou não, e você começa a explicar. Então, tem muitas nuances aí de relacionamento afetivo. Eu acho que passa muito por essa dificuldade do autista se relacionar muitas vezes, porque estar num relacionamento é se comunicar o tempo todo. E a comunicação não verbal num relacionamento afetivo está muito presente. A questão do toque, né? Tem autistas que não, eu detesto, que me toquem sem me avisar.
num relacionamento amoroso, nem sempre tem essa barreira. E você conviver com isso vai ser difícil, né? A pessoa vai ter que entender, que compreender muito desses processos do autismo e ter uma comunicação muito segura com essa pessoa para que dure. Entendo. Antes de responder a pergunta do Cássio, eu queria perguntar uma coisa para você que levantaram pontos já, antes e também ontem falaram sobre isso. O relacionamento, já que você abordou esse ponto das pessoas autistas, é mais comum de ser visto entre típicos e atípicos ou entre entre os atípicos, assim? Olha, eu vou falar da minha experiência, tá? Eu não sei, eu costumo dizer que no autismo nunca tem sempre e nunca, tá? É um mundo realmente bem difícil. Eu acredito que pela quantidade de pessoas típicas e atípicas que existe, em geral, eu tô falando quantitativamente agora, é mais fácil acontecer com um neurotípico. Mas eu não duvido de que existe, tem até um seriado muito legal para quem quiser assistir, que é o Amor no Espectro, que é sobre autistas se relacionando só sobre autistas. Eles falam lá das investidas e como é que é. Tem na Netflix esse seriado muito bacana. E tem um casal de autistas no seriado que são casados e moram juntos. Eu não conheço nenhum casal de autistas, né? Os meus relacionamentos todos foram com pessoas típicas. E eu acredito que para a maioria das pessoas é assim. Entendi. Aqui, ele botou aqui o Cassius. Minha dentista disse que a posição da minha língua em repouso é inadequada e que minha produção fonética não é padrão. Isso pode estar ligado ao fato de eu ser autista? Pode estar ligado e pode não estar. O que é que acontece? É comum, em alguns casos, que autistas tenham alterações também físicas. Não que esteja ligada ao autismo, mas se a gente pensa em neurodesenvolvimento, nosso corpo é todo neurológico, né? É muito comum, por exemplo, a autista desastrado, anda batendo em tudo. Eu ando batendo em tudo, vivo roxa, desde criança, derrubo tudo. Tem muito a ver com essa questão da propriocepção, da consciência corporal que a gente não tem. Para além disso, eu nasci com a perninha troncha. Tem muito autista que usa aquela botinha, né? Aquela órtese. Isso é comum, mas não necessariamente, Cássius. Eu acredito, eu nunca vi, né, nenhum relato sobre isso, com posição da língua em relação a isso. Mas se acontecer, eu não duvido que seja por isso também, não. Aí a Judite, mesma pergunta. Ela fala que quando vai falar com mais de uma pessoa, simplesmente começa a ficar ansiosa e entra em pânico. E é normal isso acontecer com os autistas? Sim, eu vou dar minha opinião de autista e minha opinião de profissional, tá? Enquanto autista, eu acho que sim, é muito normal. Eu acredito que se dá por uma ansiedade social que a gente tem de perceber as coisas, de perceber tantos elementos de linguagem, de pessoas, de prestar atenção. Isso exige muito da gente, essa ansiedade social que eu falei bastante, né, durante a palestra inteira, ansiedade social muito grande. É uma exposição também, a gente está se expondo ali. Falando enquanto profissional agora, existem aspectos da nossa percepção enquanto autistas que são diferentes, Judith. Então, provavelmente os aspectos sensoriais também estão envolvidos aí. Mais de uma pessoa, você tem que estar fazendo atenção compartilhada, você tem que ter manutenção de foco, tem fatores emocionais também aí da tua história, tem a tua socialização, que, claro, se você é autista, tem questões. Então, sim, é super comum. Eu consigo falar melhor com uma pessoa por vez. Se eu tiver à vontade no contexto, tá tudo bem, eu me sinto bem com essas pessoas, acontece, mas é muito mais confortável com uma pessoa só. Eu acho menos cansativo. É difícil, às vezes, até com uma pessoa que é um pouco, que às vezes ela é neurotípica, porém ela é muito tímida. Às vezes acontece de ficar um pouco assim também, né? Sim, é aquela questão que eu falei de manter a conversa e iniciar a conversa. Muitas vezes a pessoa com autismo tem dificuldade de manter um diálogo. Se a outra pessoa não for puxando, ou vai parecer uma entrevista, né? Pergunta, responde, ou vai ficar os dois calados, porque não vai ter, a não ser que seja o hiperfoco da pessoa.
E ela vai falar pelos cotovelos, como passou no vídeo que eu passei, e vão mandar calar a boca mesmo. Me mandam calar a boca sempre, porque quando eu começo a falar das coisas que eu gosto... Entendi. Aí, mais uma, ó. Felipe Barbosa. Quando pedem para eu tentar humanizar meu Instagram, eu tenho extrema dificuldade porque eu não consigo exatamente me mostrar. Não vejo sentido e acaba ficando apenas com o conteúdo do hiperfoco. Felipe, quando você falou humanizar meu Instagram, a minha cabeça autista literal pensou em tornar o teu Instagram humano. Depois você foi lendo o resto, é que eu entendi. Humanizar, talvez mostrar mais fotos suas, né? Eu acredito que tenha sido isso que você quis dizer. Mas eu tinha entendido que era... Eu entendi bem literalmente mesmo. Essa coisa do hiperfoco é complicado, porque tem um texto muito bacana, quem tiver a oportunidade depois pode ler, é da Camila Borges, é uma colega psicóloga também e autista, Camila KMY. E ela fala assim, hiperfoco não é hobby. O hiperfoco, gente, eu não sei se tem gente que está entrando na comunidade autista agora, conhecendo mais sobre isso agora, mas tem muita pessoa típica que diz assim, Larissa, mas teu hiperfoco é super produtivo, né? Você é super jovem, tem uma carreira legal, atua. E não é sempre tão bom, porque queria ter hiperfoco também. O hiperfoco é cansativo, imagina você querer parar de fazer uma coisa. Eu comparo muito a uma droga, você quer parar de usar e você não consegue, você chega a exaustão, às vezes você tem crises, porque tá naquilo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Esse pensamento rígido, né, fixo naquilo ali, você não consegue parar. Gera um cansaço emocional e social, mental muito, muito, muito grande. Eu não sei qual que é teu hiperfoco, Felipe, mas eles servem, né, como conforto emocional, é maravilhoso, mas a gente às vezes tem dificuldade com limites, né, isso é um pouco preocupante, lidar com o hiperfoco. Entendi. Tem mais um aqui, ó, da Si. Não consigo dançar coreografias ou fazer atividades físicas como yoga. É uma dificuldade presente no autismo ou uma característica individual? É uma característica presente no autismo, muito presente, tá? Muitas pessoas que não sabiam que eram autistas, né, porque passaram despercebidas justamente por ter uma comunicação mais ok, relatam muito quando tem um diagnóstico essas questões físicas. O que acontece? O autista tem uma dificuldade global de coordenação motora, planejamento motor, planejamento executivo, o pensar o movimento, executar, consciência corporal. É muito comum um autista que vive esbarrando em móveis, derrubando tudo que pega. Tem um componente motor, psicomotor no autismo muito, muito, muito forte. Então, essa tua dificuldade não é uma característica individual. Claro que vai ser individual. O teu nível de dificuldade, eu sempre gosto de pensar assim, né, de que cada autista é diferente, mas, de modo geral, algumas atividades motoras realmente são mais difíceis. Aí, alguns elogios aqui colocaram, né? Explanação muito importante, sua participação hoje é de extrema necessidade. Parabéns, obrigada pela partilha. Comentário da Marcele. Do Adriano, que diz, quanto aprendizado, muitas coisas nem sabia, como existe autista comunicativo. Existe e muito. Existe uma pesquisa há um tempo, tem uma cientista, eu não lembro muito o nome dela agora, mas ela fez uma diferenciação e ela falava nos autistas introvertidos e os autistas extrovertidos. Por isso que muitas mulheres também passam despercebidas no espectro, porque são comunicativos, né? São expansivos. A gente está mais acostumado com aquele autista tímido, e timidez também é diferente de autismo. Mas existem sim esses que eu compartilhei com vocês, depois vocês sigam o Instagram, nossa, são incríveis, são pessoas que eu admiro muito. Você vai gostar muito, fica para a palestra do Fábio, maravilhoso, ele é incrível, gente, ele é incrível. O Bruno disse, ele passou, mas ele falou que o evento está muito bom, né? Os convidados realmente estão de parabéns. Aí o Igor botou parabéns, Lari. Ô, Larissa, eu tenho uma pergunta para te fazer, minha mesmo. Os autistas que são mais comunicativos, eles possuem aquela perda no convívio social também? Assim quanto aqueles que não são tão comunicativos? Não entendi bem a tua pergunta. Os autistas que se comunicam mais, eles também têm, assim, uma dificuldade no socializar?
Sim. Então, isso é importante demais, tua pergunta, tá? Vamos falar aqui. Para você fechar um diagnóstico de autismo, você necessariamente tem que pontuar nesses 3 componentes que eu falei, de comportamento, socialização e comunicação. O que acontece? Eu quis, acho que perceberam, do início ao fim da palestra, trazer não só como aula, mas trazer também como momento de conscientização. Faz muito parte de como eu atuo por aqui, né? Esse movimento de consciência mesmo, de militância pelo autismo. Então, a socialização, quando a gente pensa em socialização, está muito atrelado à retração, né? A ficar na sua concha, ficar no seu mundo, a exclusão, a introversão. Na verdade, quando a gente pensa em socialização, existem outros aspectos. O que seria socialização? Querer tudo no seu momento, não entender flexibilidade social, regras sociais, birra, ter momentos eventuais de isolamento social. Eu tenho esse evento com vocês hoje, eu tenho um amanhã do IBAC, todo mundo convidado também, IBAC.oficial, falar sobre o acompanhamento terapêutico. Provavelmente, terça-feira, eu vou passar o dia trancada no quarto, porque é muita interação. Existe um momento dessa ressaca social. Não é porque a gente se comunica bem, que consegue trocar, que não precisa de um descanso. Imagina tantos processos cognitivos aí, e sensoriais, e sociais, de comunicação. Existe uma exaustão. O autista que socializa bem, ele pode socializar bem com outras pessoas, comunicar, mas ele vai ter particularidades, seja de se regular e ter picos de isolamento para se regular, seja de não entender muito rotinas e regras e flexibilidade, e aquelas crianças mais que têm mais birra, isso vai acontecer. Da mesma forma da comunicação. A gente pensa em comunicação como não falar. Eu posso falar muito bem e não me comunicar tão bem assim, não entender tanta sutileza, tanta linguagem, eu sou péssima com metáfora, e por aí vai. Cada autista à sua maneira, por isso aquele símbolo maravilhoso do espectro, né, que cada um vai pontuar numa área diferente, a gente vai flutuando aí. Entendi. Larissa, a gente finalizou as perguntas por hoje. Te agradeço demais por essa participação, essa fala. Foi extremamente necessária, porque nós precisamos trazer sempre esse assunto em pauta. É uma coisa importante, porque há uma diversidade, sim, no nosso meio. Então, nós temos que respeitar, conviver e tornar o mais possível acolhedor a todos, né? Não tem como fazer segregação, deixar uma pessoa desconfortável, nós temos que tentar acolher o máximo possível. Você pode divulgar o seu Instagram, o seu projeto, o Alquimia Azul? Acho que seria muito interessante para o pessoal. Depois você fala um pouquinho. E, gente, eu vou dar só um aviso aqui rapidinho, que a palavra-chave do dia hoje foi a comunicação. E no final do evento vai ter um link nos comentários para vocês poderem colocar a presença. Aí fala um pouquinho, Larissa, do seu Insta, do seu projeto. Falo, sim. Então, como eu falei para vocês, desde a minha graduação, né, eu atuo com autismo e fiz pesquisas e tal. E aí, eu morava em Recife, na capital, mas eu era nascida no interior. E eu pensava assim, que vinha na minha cabeça, nossa, se aqui na capital, se nos grandes centros urbanos já é tão difícil lidar com autismo, se existe tanta carência de profissional, de conhecimento, de informação, imagina no interior, imagina no sertão. Eu preciso fazer alguma coisa por lá. Fiz umas pesquisas básicas de quantidade de autistas e via também uma dificuldade muito das famílias, principalmente no interior, de aceitarem os diagnósticos dos filhos. Foi quando eu larguei tudo lá e vim para cá para montar esse projeto. Né, alquimia, porque esse nome? Alquimia significa transformação, né? Essa mutação, os alquimistas transformavam o chumbo em ouro, essa lapidação toda. O azul surgiu muito como a cor do autismo, que não nos representa, existem mulheres autistas, não é que eu queira fazer menção ao autismo masculino, mas foi o nome que as pessoas começaram a conhecer, né? A parte azul da alquimia, a parte azul da alquimia, e ficou a Alquimia Azul, que é um projeto, é uma clínica particular, mas que tem também um fundo social. E o nosso objetivo principal do Alquimia Azul é conscientizar sobre autismo e trazer um tratamento com comprovação científica, baseado em análise do comportamento aplicada para pessoas autistas do sertão, formar profissionais que não existiam aqui, e aí
ironicamente ou não, é um autista que está desenvolvendo esse trabalho por aqui. A gente atende algumas cidades já. Temos 15 profissionais na equipe, formados um a um. Pessoal muito envolvido, muito engajado. A gente tem atuado também com estagiários de uma faculdade que tem aqui, trazer esse conhecimento sobre autismo. Não existia estágio em Arco Verde dos profissionais. É aquela questão que eu falo muito, na graduação a gente não tem acesso à informação sobre autismo. Então, vamos lá, pega esses estudantes, vamos trabalhar sobre autismo, e eles têm a parte teórica, a parte prática. A gente desenvolve esse trabalho muito profissional. Nossa equipe tem fono, tem fisioterapeuta, neurologista, acompanhantes terapêuticos, tem assistente social. A gente faz um apoio às famílias também, tem um grupo de mães muito bacana, e tem tentado se envolver nesses projetos, em eventos como esse, para conscientizar sobre autismo, porque a melhor forma de trazer um tratamento vai ser através da informação. Não só dentro da clínica, né? Se eu penso num transtorno global, eu tenho que pensar numa convivência global. Os pais precisam ser informados, as famílias precisam ser treinadas, os professores, os próprios autistas. O meu sonho, de verdade, é que a gente consiga fazer uma transformação mesmo por aqui. Queria muito ter uma equipe de pelo menos 50% de profissionais autistas. É um sonho que eu tenho. Autistas que estiverem assistindo aqui, que morem por aqui, mandem o currículo para a gente, entre em contato. E o @ é esse, vocês podem conhecer um pouquinho mais do projeto, onde eu coordeno, né? Eu atendo, hoje um pouco menos, porque eu estou na parte dos profissionais, das famílias, mas faço avaliações de neurodesenvolvimento também. E é isso, é @alquimiaazul.autismo, está passando aí embaixo, vocês podem seguir a gente no Instagram, e a gente faz um trabalho. Larissa, muito obrigada por tudo que você falou aqui hoje, pela sua presença, agradecemos demais. A IFMSA Brasil FAC agradece muito a sua participação, eu agradeço, e espero que tenham gostado de falar um pouquinho também sobre a gente. Agradeço a disposição, muito obrigada, Larissa. Gostei, obrigada a vocês, o evento está ótimo, muito organizado. Obrigadão. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.